Bom dia, galera! Professor Wilson, mais um dia com vocês aí. Nós vamos falar hoje sobre prevenção e combate de incêndios, né? O fogo aí, a partir do momento em que o homem descobriu o fogo e tem utilizado ele aí para a realização de diversas atividades. O fogo também oferece benefícios, evolução e progresso da humanidade. O fogo é extraordinário. Entretanto, o fogo também, quando ele não é mantido sob controle, nós sentimos também os seus efeitos destruidores, ok? Que nós damos o nome de incêndio, tá? Os incêndios aí eles podem desencadear aí diversos prejuízos, risco à vida, prejuízos físicos, prejuízos materiais, tá? E nós vemos esses dois lados do fogo, né? O benefício, gerando um progresso extraordinário para a sociedade, e também os malefícios quando ele não é controlado, ok? Bom, gente, para que haja aí um princípio, ou seja, iniciado um incêndio, é preciso que os reagentes envolvidos aí estejam em condições favoráveis. Os reagentes nós chamamos de comburente e o combustível, tá? Eles estejam em condições aí para que haja uma reação, tá? A energia para que a reação seja iniciada aí é chamada de energia de ativação. É originada através das fontes de ignição, tá? O calor é a reação e a energia se ganha quando ocorre a reação, tá? Assim sendo, gente, a prevenção de incêndio ela precisa ser aplicada, né? E existem algumas normas aqui no Brasil de prevenção de incêndio, né? Ela está na norma regulamentadora de número 23 do Ministério do Trabalho, tá? Além de algumas leis estaduais e algumas municipais também, que compõem essa norma também e ajuda aí no combate de incêndio, tá? Veja bem, gente, a prevenção de incêndio ela envolve algumas práticas aí muito importantes, tá? Quais são os lugares que mais se tem aí incêndio? Casas, empresas, carro, matas e etc. Tá? Mas quando a gente fala aí como nós estamos falando de empresa, combate de incêndio, a segurança do trabalho, a prevenção de incêndio envolve as edificações e sua ocupação, tá? O controle de manutenção de máquinas, equipamentos em geral e sistemas elétricos, controle de materiais combustíveis e inflamáveis, instalação de sistema e equipamentos que permitam o combate rápido a princípio de incêndio, tá? Então, a prevenção do incêndio, ela parte pelo princípio que todas as edificações, empresa ou ocupação, ou máquinas, ou ambiente de trabalho, requer aí que exista sistemas, né, de combate ao incêndio, tá? E que esses sistemas permitam que o combate ao incêndio ele seja rápido, tá? Não combater o incêndio. Quando nós falamos de segurança do trabalho, a ideia não é combater o incêndio na sua proporção quando ele já foi desencadeado. A ideia principal é combater o princípio ou o início do incêndio. Essa é a ideia. Eu combater o início ou eu não deixar que ele nem inicia, tá? Ou que ele venha a se iniciar. Então, quando nós falamos de algumas ações, né, e procedimentos
Quando fala-se de incêndio, é necessário também pensar em prevenção, ou seja, se antecipar ao incêndio. Então, se eu tenho hoje uma edificação, uma empresa, então eu preciso ter equipamento, eu preciso ter treinamento de pessoas, eu preciso ter os agentes de combate de incêndio, se acontecer, pessoas que vão prever ou se antecipar a um acidente de incêndio dentro de uma empresa. Então, é notório que se faz necessário, nos dias de hoje, estar fixado em nossas mentes a ideia da prevenção. Combater é porque já iniciou, propagou-se, eu preciso combater. Pronto. Mas preciso estar treinado para isso? Sim. Mas é muito importante eu precaver, ou seja, eu me antecipar ao incêndio. Nós vamos falar algumas ações aí de prevenção, tá? Dentre elas aí, nós podemos destacar algumas. Por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, a proibição do fumo em locais que existem grandes quantidades de materiais combustíveis, tá? Existe uma norma que já é respeitada por todas as empresas e ambientes fechados, a proibição de fumar dentro de ambientes fechados. Então as empresas aí permitem que a pessoa possa sair do portão para fora, né? E vem aí, usufrui aí do seu fumo e etc. Mas essa proibição já é uma norma onde as empresas já praticam, tá? Isso aí eu vou antecipar, eu vou fazer com que não exista princípio de incêndio quando eu proíbo o fumo, ou seja, o cigarro, tá? Não armazenar materiais sem que haja ordem e limpeza no local. O armazenamento, gente, eu dou aula de logística e eu trabalho muito forte nessa área. É muito importante quando nós vamos armazenar algum tipo de material, pensar que não é só armazenar ou guardar o material ou estocar, mas eu preciso também estar pensando que das possibilidades de incêndio, tá? Então, quando eu vou armazenar o material, eu preciso ter ordem, espaço, o local ser próprio para aquilo, tá? Para que eu venha tomar aí as devidas precauções para que não haja o princípio de incêndio. Nós estamos falando não do combate ao extremo ou da proporção de um acidente, ou seja, já pegou fogo. Não estou falando disso, estou falando de prevenção nesse momento. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão aí. Já pegou fogo? Então tá bom. Então eu preciso conhecer extintores, eu preciso conhecer hidrantes, eu preciso ter um treinamento específico para isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? Uma também das ações que se precisa se ter utilizar a desenergização do ambiente ao final do expediente. Ou seja, acabou um expediente de trabalho, desliguem todo o tipo de máquina, desliguem tudo que possa correr energia. Isso é importante, tá? Mas existem empresas que não podem, né? Porque existem máquinas que não podem perder as suas configurações, etc. Não sei se existe isso aí ainda, mas é muito importante desligar computadores, desligar máquinas, tudo, ventiladores, gente do céu, o que tem de acidente de incêndio por causa de ventilador. O ventilador ele está ali rodando e às vezes por estar muitas horas ele vai aquecendo, vai aquecendo e o motor pode dar um curto ou derreter aquele plástico e aí pega fogo. Já vi pegar fogo em lugares porque o ventilador derreteu, pingou fogo e onde caiu propagou aí o acidente. Então é muito importante a gente pensar na desorganização aí do ambiente de trabalho, tá? Em todos os fins de expediente.
Ah, mas o outro turno vai entrar. Ok, se o outro turno vai entrar, já tem pessoas já chegando, não se tem problema para isso. Final de semana, não vai chegar ninguém aqui, é férias, olha, nós estamos parados, essa linha não vai funcionar, desliguem tudo, tá? Ah, uma das coisas também que é muito importante para prevenção hoje de acidentes com fogo, todo mundo tem em casa isso daí, certo? Nós chamamos aqueles T, sabe aqueles Tzinho, tá? Proibir a utilização da derivação do tipo T, aquelas extensões tipo T, ok? Elas são totalmente condenadas aí pelas normas técnicas e responsáveis por grandes incêndios, tá? Porque ela não absorve a sobrecarga da energia e nem a quantidade de energia que se puxa os equipamentos ali ligados. Então ele aquece, derrete e pega fogo. Aí, meu irmão, o que tiver perto, sofá, o que tiver perto, vai pegar fogo. Então vai se ter a grande propagação aí do incêndio, tá? Produtos voláteis como álcool de cozinha, fósforo, esses produtos que nós chamamos de voláteis, ou seja, que tem a facilidade ao extremo aí de pegar fogo, né? É necessário que eles sejam armazenados em lugares ventilados e afastados do calor. Se a gente não tomar esse cuidado de afastar esses produtos que são facilmente incendiados ou facilmente ocorre a reação, né, entre o comburente, né, e o combustível, nós chamamos esses produtos aí de voláteis, de produtos que são facilmente pega fogo, ou produtos que são combustíveis, tá? Então, nós precisamos deixar ele bem longe, ele é um combustível, perto do comburente, ou seja, perto de algo, perto do calor, o que vai acontecer? Vai incendiar. Então, é notório que todos esses produtos eles estejam em lugares extremamente ventilados, tá? Existem algumas técnicas de prevenção ao combate de incêndio que elas visam aí a extinção inicial do incêndio, a limitação do seu crescimento e a propagação nos edifícios, tá? Essa técnica também ela visa a precaução contra o colapso estrutural, a evacuação segura do edifício, tá? A rapidez e a eficiência e segurança dos operadores de combate e resgate, tá? Veja bem, quando nós falamos de estrutura de trabalho, existem algumas medidas de proteção que elas são divididas em proteção passiva e ativa, sendo elas destinadas à proteção da vida humana e dos bens materiais dos efeitos nocivos do incêndio que possa ocorrer em algum tipo de edificação, tá? Essas técnicas, ela vai visar aí a propagação ou a extinção do início do incêndio. É muito importante nós entendermos um pouco dessas técnicas. Por que é importante? Porque as NRs, ela vai proteger. Existem algumas NRs que são normas que regulamentam alguns tipos de prevenção a acidente. Você quer ver? Olha só, eu tenho aqui a NBR 5667, que é de sistema de hidrantes. Eu tenho a de saída de emergência de edificações,
proteção contra incêndio para chuveiro automático, sistema de iluminação emergencial, extintores de incêndio com carga de água, portas corta-fogo para a saída de emergência, sistema de combate de incêndio por espuma, e assim vai. São vários normas que vai proteger. Essas normas, elas vêm seguidas de algumas técnicas que vai proteger, que vai eliminar qualquer tipo de início de incêndio, ok? Mas acontecendo e tendo o início, existe algumas normas que diz assim, olha, nesse ambiente precisa ter uma porta corta-fogo. Opa, teve início, corta-fogo, opa, não vai deixar propagar. Consegue entender a diferença de eu não deixar acontecer, eu me precaver, separando materiais, deixando materiais voláteis fora da fonte de calor, não fumando em lugares fechados, dentro de empresa, desligando equipamento, não usando materiais T, e são eles prevenções que eu posso ter, certo? Mas vai acontecer, gente, de ter o início de incêndio. Então, se eu tenho um início de incêndio, para que não haja uma propagação, eu preciso ter na empresa uma brigada de incêndio, um sistema de detecção em alarmes automático de incêndio. Aconteceu, ninguém está no lugar, opa, disparou o alarme, certo? Então essa brigada agora vai entrar em ação, tá? Os sistemas de hidrantes, tá? Sinalização de segurança contra incêndio e pânico, isso é importantíssimo, tá? O sistema de proteção por extintor de incêndio, extintor de água, extintor de quadro elétrico, de pó químico, e assim vai. Já nós vamos falar sobre alguns tipos de extintores aí, tá? Mas é muito importante a gente saber que existe passo a ser cumprido. Primeiro, prevenção para que não comece. Segundo, iniciou, eu preciso ter algumas técnicas, certo? E uma das técnicas mais importantes que todas as empresas precisam ter é a brigada de incêndio, ou seja, pessoas treinadas para combater o início do incêndio. Professor, o fogo propagou e tomou uma proporção grande. A brigada de incêndio ela sai de cena para que os bombeiros, pessoas mais treinadas e qualificadas para a grande proporção de incêndio, possa tomar conta para neutralizar ou não deixar que esse incêndio se propague cada vez mais. Então vamos lá, são 3 visões para que eu possa combater o incêndio. Primeiro, depende de mim e de você, que não tem treinamento nenhum. Eu tenho um treinamento de brigada de incêndio, a gente conhece um pouco sobre isso daí. Mas uma pessoa comum, por exemplo, ela não tem treinamento, mas ela pode se precaver, ou seja, conhecendo quais são os itens que podem gerar um princípio de incêndio. Segundo passo, se eu tenho um princípio de incêndio, certo? No edifício ou no lugar de trabalho que pode acontecer de ter um princípio de incêndio, então existem algumas normas e alguns requisitos que precisam ser tomados para que haja proteção, para que não haja propagação se houver o início do incêndio. Porta corta-fogo, extintor, hidrante, brigada de incêndio, tá? Sinalização, pessoas treinadas para evacuação do ambiente, tá? Sistema de combate de incêndio por espuma, tá? E assim vai. Proteção contra incêndio por chuveiro automático, aquele chuveiro que fica no teto, aconteceu alguma fonte de calor que é o extremo, ou seja, que ultrapassa o que é normal, aquele chuveiro automático vai abrir para também limitar o fogo. Tá, gente? Então eu queria que você pegasse na aula de hoje essas 3 visões, tá? E nós vamos continuar trabalhando um pouco mais aí sobre incêndios, tá? Existem 4 tipos ou 4 classes de incêndios aí, tá? Que em conjunto com o conhecimento
que nós falamos, que nós tivemos agora, né? Existe 4 classes de incêndios e a gente pode entender como evitar a combater essas classes aí. Vou falar para vocês aí. A classe A, ela tem como característica fogo em materiais sólidos, como queima em superfície e em profundidade, tá? A extinção de fogo com essa característica é pelo método de resfriamento ou pelo meio de abafamento com jato pulverizador, tá? Tem a classe B também, que é fogo combustível líquido inflamável, tá? A extinção dele é pelo método de abafamento. Nós temos a classe C também, que é fogo em materiais e equipamentos energizados, tá? A extinção dele é por agente de extintor, tá? Aquele extintor que não é condutor de eletricidade, ou seja, não pode ser de água, tem que ser de pó químico, tá? E jamais pode ser usado extintores de água ou espuma, tá? A prevenção, primeiro é preciso desligar o quadro de força, né, para que não se torne incêndio de classe A ou B, tá? E eu tenho a classe D, que é a característica de fogo em materiais pirosfóricos, como alumínio, magnésio e assim vai, tá? A extinção também é por abafamento e a prevenção é nunca utilizar extintor de espuma ou água em produtos de alumínio ou magnésio, tá? Esses são os 4 tipos de classe, ou são as 4 classes de fogo aí, tá? Vou falar de novo, que é fogo em materiais sólidos, tá? Fogo em combustíveis líquidos, tá? Fogo em materiais e equipamentos energizados, que é quadro elétrico, tá? E, por fim, fogo em materiais pirosfóricos, ou seja, com alumínio, magnésio, tá? Esses aí essas são as classes aí de incêndio ou característica de fogo, tá? Que podem também ser combatidos. Então nós vamos ver aí essas classes de fogo, como ela pode ser combatida e como se combate um princípio aí de fogo. Existem 3 métodos de combate ao fogo que vamos conhecer. Os 3 métodos. Então hoje nós vimos lá prevenção, que eu posso fazer para prevenir. Se existe um princípio, então preciso realmente há um princípio, as pessoas leigas nossas, elas saem de cena, entram os agentes de combate de incêndio, tá? Que nós chamamos de brigada de incêndio, que todas as empresas precisam ter, tá? Mas existe também os agentes que vão trazer uma barreira para esse princípio de incêndio, que são extintores, hidrantes, porta-corta-fogo, chuveiro automático, que vão, dentre os outros nós falamos, que vão inibir a propagação. Houve a propagação maior, esses agentes combatentes de fogo vai isolar o ambiente, já acionou também aí o corpo de bombeiro, que vai fazer o rescaldo e também o abafamento de fogo, para que ele não venha tomar outras proporções maiores, tá? Falamos dos 4 tipos, ou as 4 classes aí de incêndio ou de fogo, e vamos falar agora, na próxima aula, o combate, os 3 tipos de combate ao fogo, como é que se combate, ok? Na próxima aula eu vou lembrar vocês também, porque poucas pessoas, se eu te perguntar agora, um caminhão de produto químico tombou na rua da sua casa, para quem você liga? Poucas pessoas sabem. Ou seja, eu acredito que 90% das pessoas que vão assistir esse vídeo não sabem. Não sabem. Tá? Houve um desmoronamento de um barranco aí na sua rua. Tem vítimas.
Para quem você liga? Ah, eu ligo para o bombeiro. Ah, eu ligo para a Defesa Civil. Para quem que você liga? Certo? Então, existem alguns telefones que são muito importantes. Muito, 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 muito importantes. Nós precisamos ter gravado no celular, alguns na memória, para que se acontecer, nós tenhamos condições de alcançar alguém que possa nos ajudar a combater ou socorrer pessoas ou prevenir algum tipo de acidente maior. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa aí. Se previnam. Cuidado com gambiarras em casa, chuveiro, né? Que estão lá aquela fitinha isolante. Isso aí para dar acidente de fogo, o início de incêndio é muito fácil. O uso de ter velas dentro de casa, esse calor. Existem pessoas que acendem velas dentro de casa. Já vi casos de pessoas acenderem churrasqueira dentro de casa. Amanhece todo mundo morto. Certo? A gente toma muito cuidado com aquecedores, né? É necessário ver a parte elétrica, ver se está legal essa parte elétrica na sua casa. Esse tempo de frio, as pessoas costumam fechar bastante a água do chuveiro para que a água saia quentinha. Toma cuidado com o curto elétrico, porque quando há pouca água dentro do reservatório do chuveiro, a serpentina ou a resistência, ela vai trabalhar sem água. Se trabalhar sem água, ela tem um superaquecimento e ela pega fogo. Pegando fogo, ela vai derreter aquele plástico rapidamente, porque já está derretido, porque ela superaqueceu, certo? Sem água. Quando ela superaquece com água, não tem problema. Se ela superaquecer sem água, ela derrete aquele plástico muito rápido. Se cair na tua pele, qualquer parte daquele chuveiro, ela vai queimar profundamente, causando um acidente terrível aí na sua pele. Tome cuidado, galera. Esse tempo de frio, todo cuidado é pouco. Beijo no teu coração, um abraço, nos vemos na próxima aula. Eu quero que você pesquise aí, coloca no teu caderno os tipos de extintores de incêndio. Coloca aí, nós vamos discutir ele na próxima aula e os 3 métodos de combater o fogo. Um abraço e até logo!